Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais uma conversa no lounge. Eu estou aqui mais um sábado trazendo uma conversa que com certeza vai deixar você assim pensando, você mastigando ao longo deste final de semana. Então vem comigo porque a conversa hoje ela está demais. E aqui no lounge eu recebo com o maior prazer e orgulho Carlos Bezerra Júnior. Seja muito bem-vindo à nossa conversa no lounge. Obrigado, Bibo. Abraço para você e abraço para quem está ouvindo e vendo a gente aqui nesse momento. Muito bom. Olha só, gente, para quem não conhece o Carlos Bezerra, eu vou só colocar alguns títulos, estilo Homem de Ferro, quando tá conversando com o Capitão América em Vingador 1. Só assim, alguns rapidão, né? O cara é médico, pastor, político, ativista social, tá atacando de Instagrammer agora. Então assim, meu irmão, ninguém segura o homem, ninguém segura. Cara, realmente um prazerzão ter você aqui na Conversa no Lounge. Uma baita alegria, velho. Baita alegria participar e poder estar junto com vocês aqui. Enfim, conversar sobre a vida. Sobre a vida. E o tema de hoje é coragem. Vamos falar sobre coragem. Carlos, como tu entende coragem? O que é coragem para ti? Ausência de medo? Fazer o que quiser? Tive vontade, fui lá e fiz? Como é que você entende esse tema da coragem? Eu gosto de um conceito da coragem, eu gosto de um conceito do Rubem Alves. O Rubem Alves fala que coragem não é ausência de medo, mas é avançar apesar dele. O Mandela fala alguma coisa mais ou menos semelhante. Ele fala que coragem não é ausência de medo, mas é enfrentá-lo, é avançar enfrentando os medos que você tem. Então, a coragem, é interessante olhar a coragem sob esse aspecto, porque muita gente acha que ter coragem é não sentir medo, é não ter receio de nada, acha que todo mundo, nossa, olha para uma pessoa e fala assim, nossa, como aquela pessoa é corajosa, né? Seguramente ela não tem os medos que eu tenho, ela nunca teve os receios que eu tive, ela nunca sentiu as coisas que eu sinto. Mas é o contrário, porque a coragem ela nos impulsiona, ela nos faz, apesar do medo, não negá-lo, saber que ele está ali, que ele está presente, mas apesar dele a gente avançar. E tem um exemplo bíblico que é bem interessante e eu acho que ilustra aquilo que a gente está falando, que a coragem não é ausência de medo e que aliás elas caminham muito juntas, a coragem e o medo. É o exemplo bíblico que me ocorre, que é o exemplo de Pedro. Pedro e os discípulos estão ali no barco, saíram para pescar, e aí, de repente, vem uma tempestade. No meio dessa tempestade, enfim, nuvens densas, aquela tempestade, eles no meio do barco, o barco chacoalhando, água turva, batendo forte no barco, e aí Jesus aparece andando sobre as águas. Pedro olha aquilo e eles olham morrendo de medo, de noite, tudo escuro. Será que é um fantasma, assombração? O que está acontecendo? E aí ele fala, aí é Jesus. Jesus fala, sou eu, Pedro, sou eu, vem cá, vem para cá. E Pedro, a gente vê o Pedro tem a coragem, gente, imagina, no meio daquilo ele tem a coragem de dar um passo para fora do barco e ele sai andando sobre as águas, o inusitado acontece. Mas mesmo com a coragem que ele tem de sair do barco, mesmo com a confiança que ele tem de ver Jesus ali, mesmo vendo Jesus ali, ele é surpreendido pelo próprio medo. E o que acontece? Ele afunda. E no que ele afunda, ele volta a olhar para Jesus e Jesus olha e fala, Pedro, apesar dos seus medos, apesar de tudo, vem para cá, Pedro. Vem. E Pedro sobe de novo, volta a subir e sai andando. Porque isso mostra claramente que coragem não é ausência de medo, ela está lá, mas é a confiança, é a certeza de que nós podemos avançar apesar dele, é a confiança em algo mais, e no caso eu sou um cara de fé, no caso nós que temos fé, a confiança de que a nossa vida está segura, tem segurança naquele que nos conduz e naquele que está ali e fala, calma, cara, apesar de todos os fatores jogarem contra, fica tranquilo que eu estou aqui te conduzindo. Muito bom. É interessante você falar isso porque no nosso imaginário popular, e eu que saí há pouco tempo da adolescência, sou um cara jovem, apenas 37 anos, deixa eu continuar pensando assim, ok, gente? Não fica aí jogando verdade na minha cara. Mas o nosso conceito de coragem está muito ligado aos filmes
dos brucutus, né, da década de 80, Stallone Cobra, né, cara, Stallone Cobra é simplesmente genial, né, o Sylvester Stallone enfrenta a gangue, entendeu? O Schwarzenegger no Comando para Matar com bazuca. Então, nosso conceito de coragem, muitas vezes, e na sociedade, vai sendo formado como você simplesmente ir lá e fazer. Cara, tenha coragem, vá lá, né? Ou a gente fala pra pessoa, não, cara, você tem que ter coragem, ir lá e fazer. Não, peraí. Aí o Mário Sérgio Cortella, que eu imagino que você conhece também, o nosso filósofo brasileiro, ele fala que coragem, e eu tô entendendo bem pelo que você tá falando aí, coragem não é impulsividade, né? Porque as pessoas muitas vezes confundem coragem com impulsividade. Vou lá e faço, meto a cara. Uma frase muito comum, cara, eu vou lá e meto a cara e faço. Pois é, aí quebra a cara, o Zé Mané, né? Então coragem é uma coisa mais organizada, segundo o Cortella vai falar. Eu gostei muito desse conceito do Cortella, que coragem, na verdade, é uma atitude organizada. E você é um cara que já organizou algumas coisas na sociedade que você precisou ter coragem e, obviamente, foi uma coragem organizada. Você já incomodou pedófilos, ok? Mas eu não imagino pedófilos lhe mandando e-mails e ameaças de morte. Ou seja, o medo está muito ligado à preservação da vida. Então é natural ter medo. Dizem alguns que é um instinto mais antigo que a gente tem, né? Que no processo da evolução continuou com a gente e tal. E o medo fez a nossa espécie se preservar, inclusive. Mas eu não imagino pedófilos lhe mandando e-mails e ameaças de morte, né? Mas tem uma outra ação que você já fez e foi muito corajoso ao fazê-la, que é trabalhar a questão da escravidão. Aí o pessoal pensa assim, escravidão, mas ele é tão novo, como é que ele trabalhou no tempo lá da Lei Áurea? Não, não. Escravidão existe hoje, escravidão moderna. E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, porque esse teu trabalho, entre tantos outros, mas esse recebeu até um destaque em nível mundial, né? Então foi realmente uma coisa impressionante. E você mexeu com gente de dinheiro, né? Gente que ganhava dinheiro com trabalho escravo, praticamente. Conta um pouco para nós como é que foi coragem. Como é que foi? Um dia você acordou, você viu a realidade e falou, vou para cima. Conta um pouco para nós aí como é que foi esse processo de coragem e medo ao mexer nesse vespeiro do trabalho escravo. Esse tema do trabalho escravo apareceu na minha vida há uns 8, 10 anos atrás. Eu presidia a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa daqui de São Paulo. E aí começaram a chegar denúncias de que havia costureiros, principalmente migrantes bolivianos e bolivianas, que trabalhavam em condições desumanas, condições degradantes, condições que a gente chama análogas à escravidão. E eu comecei a olhar aquilo e falei, bom, isso é como você está dizendo, né? Aí começaram a falar em escravidão e tal. Eu falei, não, mas peraí, isso é uma coisa lá do Brasil colônia, isso é uma coisa que a gente já superou, que, enfim, escravidão está superado. Aí eu descobri que era um ledo engano, porque, na verdade, a escravidão não acabou, a escravidão não foi erradicada. O que aconteceu é que ela se modernizou, ela se reorganizou, né? Os métodos dela se sistematizaram de uma outra forma. Hoje, o conceito de escravidão, aliás, o conceito brasileiro de trabalho análogo à escravidão é o mais avançado do mundo, né? Quando ele diz que é privação de liberdade, né? A pessoa perde o direito de ir e vir. Por exemplo, um imigrante que vem trabalhar no Brasil tem seus documentos retidos, não pode fazer nada se não for autorizado pelo dono da oficina, pelo dono do negócio. Ou privação de dignidade, né? O cara trabalha 16, 18, 20 horas por dia, de domingo a domingo, sem descanso, sem nada. Por exemplo, eu vi denúncias de mulheres que vinham das Filipinas, trabalhavam como empregadas domésticas, em condomínios de alto luxo aqui em São Paulo, trabalhavam de domingo a domingo, sem descanso, mais de 14 horas por dia, e se alimentavam com as latinhas de ração do gato da casa. Caraca, elas não podiam se alimentar. Então, assim, esse é o conceito brasileiro. Aí eu comecei a discutir, começou a se discutir no mundo, para mim, que até então eu desconhecia. E aí a gente começou a fazer um enfrentamento. Eu comecei a ouvir as pessoas, e aí oficinas, e acompanhar investigações do Ministério Público do Trabalho, dos auditores fiscais do trabalho. Comecei a entender o trabalho de inteligência todo para essas investigações.
E aí, cara, qual não foi o meu choque quando eu vi grandes marcas produtoras de roupas que vendem nos shoppings, tipo Zara, entre outras, que de repente começaram, que estavam por trás desse sistema, desse mecanismo de produção, né? Porque na verdade essa engrenagem invisível para a produção do fast fashion, dessa moda que é produzida com roupas cada vez mais baratas, cada vez mais descartáveis, cada vez mais acessíveis, o custo disso, essa engrenagem invisível, é mantida às custas do trabalho escravo, de gente que trabalha, por exemplo, para ganhar 19 centavos por peça, uma peça que é vendida a R$500 no shopping, 20 centavos por peça, trabalhando nessas condições que eu estava falando para você, trabalhando, dormindo, cuidando do filho, se alimentando, tudo no mesmo espaço, né? Então, claro, quando você trabalha com isso, e aí eu comecei a perceber o que está por trás daquele outdoor bonito de moda, né, que aparece uma modelo super bonita, descolada e tal, onde se tenta vender. Na verdade, o que se vende não é uma roupa. O que se vende é muito mais para quem compra. O que se vende é um estilo de vida. Um estilo de vida cool, um estilo de vida bacana, um estilo de vida moderno, bonito, né? Mas por trás disso, quando a gente arranca aquele outdoor e vê o backstage, vê o bastidor daquilo, no bastidor tem lá uma mulher grávida, trabalhando, aliás, grávida porque foi abusada sexualmente pelo dono de uma oficina, trabalhando 16 horas por dia, ganhando 20 centavos para produzir aquela peça, né? Então, aí você começa a ver quem está por trás e o ganho disso. O que move isso? O que move isso é um lucro absurdo, né? Os estudos do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, apontam que entre as empresas que produzem dentro da legislação brasileira e aquelas que se utilizam do trabalho escravo, a diferença de lucro, por exemplo, se dá em torno de 200%. É uma concorrência desleal, é um negócio absurdo, né? E aí, enfim, você imagina, na hora que você denuncia isso, a gente denunciou, fez uma CPI, aí a gente fez uma lei que fechava, aqui em São Paulo, por exemplo, se algum negócio for encontrado fazendo isso, alguma empresa for encontrada, for flagrada, explorando trabalho em condições análogas à escravidão, ela, se for condenada, o negócio é fechado por 10 anos aqui. Uau. Né? Então, é uma lei duríssima, caça o registro de ICMS, uma lei duríssima, mas que vai ao ponto, né? Porque o ponto mais sensível de quem explora o trabalho escravo é o bolso. O órgão mais sensível do corpo de quem explora o trabalho escravo é o bolso. E ela vai direto ao cerne do problema, que é o lucro. O trabalho escravo, a exploração do trabalho escravo é movida pelo lucro. E ao mexer com isso, lógico, aí ameaça. Eu tive ameaças, por exemplo. Mandaram uma vez um emissário no meu gabinete. Ele entrou no meu gabinete, tal, pediu para ser atendido, até foi pedido de um colega para que eu atendesse, eu não sabia de quem se tratava, era um advogado. Ele veio, entrou no meu gabinete, falou para mim: olha, se você não parar com isso, quero te avisar uma coisa, você está mexendo com empresas que estão entre as mais poderosas do mundo. E eu sei onde você mora, nós sabemos onde você mora, nós sabemos que você tem 2 filhas, você é um cara jovem, e eu te diria que você tem muito a perder. E nesse tem muito a perder, ele faz a ameaça de um outro tipo de violência, né? Porque nem sempre a violência é uma violência física. Eu vou te matar, vou te pegar e tal. Mas, assim, é uma violência... A afirmação é: eu acabo com a sua reputação. E hoje em dia, existem verdadeiras máquinas produtoras de fake news, né? Ou muitas vezes, inclusive, que se utilizam de aparatos do Estado, do próprio Estado, para destruírem a reputação de alguém, para descredibilizarem alguém. Cancelarem, né? Para usar o termo aí, ó. Vamos cancelar o Carlos Bezerra. Tem que cancelar tudo aí. Entendeu? O cara falou: você se prepara, porque você tem muito a perder, nós vamos descredibilizar. E eu confesso a você que lógico, como qualquer outro cara, eu fiquei preocupado. Eu falei: da onde vem? Eu passei muito tempo olhando de lado, falando: da onde vem o tiro? Entendeu? Que dia vem, da onde vem? Mas todos os dias eu me lembrava
eu me lembrava da minha consciência. Eu jamais fui inconsequente, irresponsável, mas eu me lembrava da minha consciência. E eu me cercava de mecanismos que pudessem me proteger. Então, eu dispunha de informações, essas informações elas iam para a imprensa, elas iam para ONGs especializadas no tema. Então, eu estava o tempo todo andando, eu não estava andando sozinho. Eu estava andando com pessoas que sabiam o que estava acontecendo. Eu falei, se acontecer alguma coisa comigo, saibam que eu vou precisar de ajuda, de defesa, porque a máquina, o poderio financeiro desses caras para tentar dizimar alguém, descredibilizar alguém, é imenso. Para você ter uma ideia, eu fui falar uma vez num fórum em Viena, na Áustria, e comecei a falar aquilo que a gente tinha descoberto em São Paulo, que uma grande marca explorava trabalho escravo, através de oficinas de costura, que a gente tinha mais de 12 mil oficinas de costura no estado de São Paulo. Nessas 12 mil oficinas de costura, a gente tinha quase que 200 mil migrantes bolivianos trabalhando em condições análogas à escravidão, no estado de São Paulo. E fui falando os mecanismos, o lucro, fui mostrando no mapa. Cara, você não acredita. Era um congresso, para você ter uma ideia da importância daquele congresso, quem abriu o congresso foi o Kofi Annan, que era o secretário-geral das Nações Unidas naquele momento. E aí eu me lembro que quando eu falei sobre as condições às quais os trabalhadores migrantes eram submetidos em oficinas clandestinas de costura na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, nessas 12 mil oficinas espalhadas pelo estado, com aproximadamente 12 mil pessoas trabalhando nessas condições, isso crescendo, e isso sustentando uma máquina extremamente lucrativa a partir da exploração vergonhosa do trabalho, do esforço, do suor, do sangue dessas pessoas que se encontravam em extrema vulnerabilidade. Aquilo estampou, deu primeira página do jornal que circulava na cidade de Viena, porque o congresso era um congresso importante. Estava lá, como eu mencionei, estava lá o Kofi Annan, secretário-geral das Nações Unidas, enfim, um tanto de gente. E aí, um representante jurídico de uma marca internacional dessas, que estava denunciada na minha fala, no painel, foi e fez uma queixa formal à cúpula do Congresso. Era o congresso mais importante de advogados do mundo, que chama o Bar Association. Eu não sou advogado, eu estava lá convidado como ativista social, como parlamentar, né, que atuava na área. E eles estavam dizendo o seguinte: pô, vocês trouxeram um incendiário aqui, o cara veio exagerar, porque a conversa é sempre a mesma. O cara veio tocar fogo no Congresso, esses caras são exagerados, esses caras falam demais e tal. E aí era o mesmo grupo que já havia me ameaçado ali atrás, né? Uhum. Então, e aí, fechando o raciocínio aqui, o que eu queria dizer? Eu penso que a coragem tem um ingrediente muito importante, que a maior coragem de alguém é não trair, é ter coragem de não trair os seus próprios princípios, os valores que norteiam sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque tem um monte de gente hoje que trai valores, trai princípios para poder, de alguma forma, aparecer na foto sorrindo, sabe? Para poder ganhar like, para poder ter popularidade. E o custo, muitas vezes da gente andar em sintonia com aquilo que a gente crê é o fracasso. Ter coragem é saber que a gente está ali diante também do fracasso. Não tem jeito. Quem quer transformar o mundo, quem quer mudar o mundo, precisa ter a consciência de que, muitas vezes, o custo de acreditar em algo e lutar por algo vai levar ao isolamento, vai levar à prisão, vai levar à desqualificação, vai levar à violência, vai levar a uma série de coisas. Mas, independentemente disso, e sabendo que isso existe, a gente tem que avançar. Eu tenho certeza que o reverendo Martin Luther King não tinha ideia do que o esperava quando ele começou
movido pela coragem da irmã Rosa Parks, né, que falou que se recusou a levantar para dar lugar no ônibus para um branco, ele jamais imaginou que, quando começaram os boicotes nos ônibus nos Estados Unidos, ele jamais imaginou que aquilo daria no que deu, que ele mexeria de uma forma tão intensa na sociedade que aquilo acabaria custando a vida dele. Mas E ele mexeu no dinheiro também, né? Ele sabia que todo dia que, apesar do medo dele, ele tinha que dar um passo adiante, né? E isso implicava em isolamento, em incompreensão, muitas vezes fracasso. Eu já tive fracassos eleitorais por seguir firme, por ter coragem de seguir dizendo o que eu acredito, né? Porque coragem demanda isso, coragem demanda também. Nós não podemos esquecer nunca que ela também ela traz consequências. Muito bom. Agora, tem uma coisa que eu anotei, Bibo, que eu queria até falar, tem uma coisa que eu anotei, claro, que eu acho que é bem legal, falando sobre essa coisa de que a maior coragem é a gente não trair os próprios princípios da gente, né? Que transformar o mundo demanda coragem, né? Ter coragem exige da gente saber que isso pode levar a gente ao fracasso. Mas tem uma declaração do Darcy Ribeiro que resume o meu sentimento sobre coragem e sobre enfrentar, muitas vezes, o isolamento ou a incompreensão, que diz o seguinte: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria, fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Eu acho que isso expressa o sentimento que é ter coragem. Muito bom. Carlos, você é autor do livro Fé Cidadã. Olha aqui, ó, Fé Cidadã, lançado por edições pela Mundo Cristão, lançado pela editora Mundo Cristão. E neste livro aqui, Fé Cidadã, reflete muito do seu trabalho. Então, assim, o que nós temos aqui não são somente letras, não, tem uma vida que está registrada aqui nesse livro. E você cita uma frase do Ronald Sider que eu achei fantástica, porque acho que ela resume bem todo esse teu comprometimento e esse comprometimento com a verdade, essa disposição em permanecer no lugar da coragem e suportar todas as demandas que ela traz com ela. A sociedade contemporânea precisa urgentemente recuperar um profundo respeito pela total santidade da vida humana. Ronald Sider. Carlos, eu acho que essa frase que está aqui no seu livro, onde você vai falar dessa relação fé e cidadania, religião e política, ou seja, você toca em vários vesperos aqui no livro. Eu queria que você falasse um pouco, né? Porque você falou antes de Pedro, Jesus, você trouxe um pouco da espiritualidade, comentaste que és um homem de fé e a espiritualidade faz parte do teu trabalho. De que maneira, né? A espiritualidade, quais são os elementos da fé que fazem você perceber a santidade humana, que fez você, cara, o que esse cara falou aqui, Ronald Sider falou, é um lema, tanto que é um lema, né, é a abertura, é a epígrafe de um capítulo teu aqui. Porque para mim, Bibo, existe uma coisa que eu diria que faz parte dos fundamentos que norteiam minha vida e que norteiam a minha ação pública, que é a expressão da minha vocação. Quando eu uso a frase do Sider e falo sobre a santidade, sobre a sacralidade da vida, eu falo sobre um conceito que me impulsionou aos compromissos que eu tenho hoje. Eu sou um ativista pelos direitos humanos. E eu sou um ativista pelos direitos humanos para além de qualquer compromisso ideológico, para além de qualquer compromisso político. O meu compromisso com os direitos humanos se dá impulsionado pela minha fé. Porque, na minha visão, não é possível, não dá para você ser cristão e não se comprometer com a garantia dos direitos humanos. E por que eu digo isso? Porque quem inseriu a narrativa dos direitos humanos no mundo ocidental, moderno e pós-moderno que a gente vive, foi o texto judaico-cristão. O texto do Gênesis diz o seguinte, a Bíblia lá no capítulo 1 do Gênesis diz o seguinte, a Trindade falando, Deus dizendo, façamos o homem
a nossa imagem e semelhança. Façamos quem? Um homem, aquele do nosso grupo, aquele da nossa etnia? Não, não. Todos os homens e mulheres, homem aí no sentido de humanidade, façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. Essa afirmação tem dois desdobramentos imediatos. Porque quando Deus diz isso, quando ele afirma isso, ele está dizendo que todos os homens, todas as mulheres, todos os seres humanos são iguais entre si, em direitos, em dignidade, em valor. Todos são iguais entre si. E a segunda coisa é que a vida humana é sagrada. Porque se o homem foi criado à imagem e semelhança do seu Criador, a vida humana é sagrada. Logo, toda opressão, toda violência, toda ameaça contra a vida humana significa, de imediato, uma afronta contra o Criador. Oprimir o ser humano, violar direitos, explorar o trabalho escravo, estimular a violência, o assassinato, enfim, tudo aquilo que degrada o homem, eu diria que é blasfêmia contra Deus. Logo, não tem como ser cristão, e quanto mais a gente compreende a fé cristã, mais a gente se envolve com esses princípios e com esses valores. Com a proteção da vida humana, com a garantia da vida humana, com a garantia da dignidade de vida para todos os seres humanos. Porque a vida humana é sagrada. E se ela é sagrada, ela precisa ser garantida, ela precisa ser preservada, ela precisa ser valorizada. Mais do que isso, ela precisa ser reverenciada. Então é nisso que eu acredito. Direitos humanos, promoção da justiça, compromisso com a justiça e fé são coisas que se conectam imediatamente. Carlos, inspirador, cara. Obrigado por compartilhar mesmo. Queria, os próximos minutos finais aí, queria que você deixasse uma mensagem para os nossos web espectadores, o que tiver no seu coração aí, compartilhe com a gente. Os microfones do Lounge estão ao seu dispor. O que eu queria dizer é que a gente está vivendo um momento completamente atípico na nossa geração. Eu diria na história da humanidade. Esse momento de pandemia, esse momento de distanciamento social, que inclusive não precisa ser de distanciamento afetivo. A gente está sem abraçar, mas a gente está próximo. Olha só, e talvez em outro momento, em outras condições, talvez a gente nem estivesse aqui conversando. Mas a gente está conversando, a gente está trocando coisas, trocando experiências de vida, a gente está interagindo. Então eu queria, em primeiro lugar, eu queria estimular vocês a usarem essas ferramentas que a gente tem para em meio a esse isolamento social, a esse distanciamento social, a gente ter aproximações afetivas. Em meio a isso que está acontecendo, a gente ser canal de vida, de promoção de paz, sabe? De não disseminação de fake news, de más notícias, de mentira, de coisas que trazem tanto mal, que têm feito tanto mal, essa maldita e burra polarização que tanto mal tem trazido ao Brasil e ao mundo. A segunda coisa que eu queria falar para vocês com relação a isso, com relação à pandemia, é que pandemia, para mim, é pausa. Pandemia é pausa. E não é qualquer pausa, não é uma pausa por si só, porque é uma pausa de reflexão, para a gente repensar a nossa vida, a gente repensar os nossos modelos de trabalho, repensar os nossos valores, repensar as nossas relações, o nosso jeito de se relacionar. Eu tenho certeza que depois que passar isso, a gente vai abraçar de um jeito diferente, a gente vai dar um outro valor para o abraço, a gente vai dar um outro valor para o olhar, a gente vai dar um outro valor para as nossas reuniões, a gente vai dar um outro valor para estar junto. A gente aproveitar esse tempo de pausa, que é um tempo em que eu diria que o planeta está descansando. Cara, é inacreditável, né, Bibo? Mas assim, você viu o que aconteceu? Eu vi uma reportagem recente mostrando, por exemplo, as águas de Veneza, lá dos canais de Veneza, cristalinas. A Baía de Guanabara, peixes, cara, a Baía de Guanabara mudada, a cor da água, as condições de poluição atmosférica aqui em São Paulo completamente diferentes. Quer dizer, está havendo uma pausa obrigatória
que nos faz repensar os modelos econômicos, os modelos de sociedade, os modelos de relações que a gente está tendo, até porque a gente, depois que voltar, quando a gente voltar, nada do que nós tínhamos será igual. Aquele mundo que a gente tinha até 3 meses atrás, gente, esqueçam. E, enfim, esse é um momento de pausa, um momento de reflexão, e que eu penso que a gente não pode desperdiçar. E finalizando, é um momento para a gente enfrentar com coragem. Ter a coragem, que não é não ter medo. Você vai falar para mim, mas você não tem medo do que tem pela frente? Eu acho que eu tenho, sim. Eu não sei o que vem pela frente, mas apesar do que vem pela frente, eu sigo caminhando na direção do que eu creio, com o coração comprometido com as verdades que eu aprendi, com a cabeça erguida, com as mãos limpas, com os olhos olhando em busca sempre de quem é que pode caminhar com a gente para fazer desse mundo um lugar diferente do que ele vinha sendo. E eu penso que é momento, mais do que nunca, da gente ter coragem. Coragem de parar, coragem de refletir, mas coragem de avançar para mudar em direção a um mundo melhor. Tem muita gente que está sem coragem, inclusive para acreditar que o mundo pode ser diferente. E eu vim aqui só para dizer para vocês que eu estou entre aqueles que acreditam que ele pode ser diferente, que ele vai ser diferente, sim, mas que isso vai demandar de nós coragem. Portanto, coragem, pois você não está sozinho. Somos muitos. Uau, que palavra. Obrigado mesmo. Obrigado, querido. Olha, eu falei, né? Ele é médico, ele é pastor, então essas coisas se misturam todas aqui, né? O médico, o pastor, o ativista. É muito legal esse caldo que é o Carlos. Olha aí, obrigado mesmo. Carlos, onde é que as pessoas te acham nas redes sociais? O que você quer divulgar aí? Onde você tem produzido algum conteúdo? Conta para nós onde a galera te acha. Os 2 principais canais que eu tenho utilizado é o Instagram, @CarlosBezerraJR, e o YouTube. Eu criei agora, uma das coisas que me aconteceu nessa pandemia, que eu criei um canal no YouTube, onde eu tenho produzido conteúdos de lives diárias, com várias personalidades de vários tipos, que tá no youtube.com/CarlosBezerraJR oficial. Aquilo que está sendo produzido também, as lives que a gente está produzindo, que fazem reflexões sobre esse período de pandemia, também estão disponíveis no formato podcast, nas plataformas Spotify e no Deezer, que é Carlos Bezerra JR. É só digitar Carlos Bezerra JR, tá lá. Então é o jeito mais fácil de me achar. Eu estou sempre presente no inbox do Instagram, procuro responder para todo mundo que procura. Enfim, eu procuro nesses espaços trazer uma boa mensagem, trazer valores, enfim, dentro desses diálogos que a gente está promovendo. Muito legal. Gente, os links estarão aqui na descrição deste vídeo. Eu quero pedir a sua ajuda, você que está vendo, você que viu até aqui o vídeo, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que vai inspirar alguém. Dê joinha, sério, sabe esse papo de youtuber, dê joinha? É importante, porque é como a linguagem do YouTube funciona. Não vem brigar comigo, o YouTube funciona dessa maneira. Então dá joinha, se inscreva aqui no canal da Ponte, se inscreve lá no canal do Carlos também, beleza? Porque tem muito conteúdo, no conteúdo dele diário, aqui também no canal da Ponte tem conteúdo, muito conteúdo ao longo da semana. Então eu espero vocês na próxima conversa no Lounge. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu, galera!